Olá a todos, aqui quem fala é o professor Fábio Ataíde, falo com vocês desde o Brasil. Primeiramente gostaria de agradecer ao professor Marco Vieira e a todos da Oriental Med pelo convite para palestrar nesse congresso virtual de acupuntura, onde temos a oportunidade de debater diversas ideias, conhecer diversos profissionais e parabenizá-los pela belíssima iniciativa. Infelizmente não pude estar online ao vivo com vocês, por isso deixo essa palestra gravada, mas que preparei com muito carinho para falar sobre um tema que eu gosto muito, que é o tema que eu leciono e que eu pratico na minha prática clínica, que é um pouco sobre como a eletroacupuntura e laser acupuntura podem potencializar os resultados na prática clínica. Então vamos lá. Bom, então esta é a minha apresentação, onde vou falar um pouco para vocês da minha experiência clínica, um pouco sobre as evidências científicas que permeiam o uso desses recursos e que vão nos ajudar a potencializar os resultados terapêuticos. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Fábio Ataíde, eu falo do Brasil, eu sou fisioterapeuta da minha formação, tenho formação em acupuntura tradicional chinesa, também tenho formação em acupuntura médica, eu sou autor do livro Eletroacupuntura Fundamentos para a Prática Clínica, tenho formações também em eletroacupuntura na Inglaterra, no Canadá. Minha formação em laser acupuntura fiz na Alemanha, diretamente com o Dr. Volkmar Kreisel, e também já estive algumas vezes na China, realizando aprimoramentos profissionais, fazendo a integração do conhecimento oriental com o conhecimento ocidental. Hoje eu divido as minhas tarefas na minha clínica com atividades de docência, onde sou professor em pós-graduações e formações de acupuntura aqui no Brasil, na Argentina, no Chile, no Uruguai, em Portugal e também na Espanha. E eu leciono hoje basicamente temas relacionados à tecnologia em acupuntura, especialmente eletroacupuntura e também laser acupuntura. Antes de iniciar essa palestra, eu gostaria de convidá-los a uma reflexão sobre essa questão das tecnologias em acupuntura, pois muitas pessoas pensam que estamos aplicando recursos muito modernos para uma terapia milenar, extremamente tradicional. Gosto muito dessa frase do Gustav Mahler, que fala basicamente que tradição não significa venerar as cinzas, mas manter a chama acesa. Nós temos que lembrar que os conceitos orientais da medicina tradicional chinesa, que datam aí de 2.500 anos, por exemplo, eles se utilizavam de muita tecnologia na sua época. Mas pode parecer estranha esta afirmação, já que eles não tinham recursos como nós temos hoje, mas pensem sobre o ato de ter que polir uma espícula óssea ou até mesmo pedras para fazer tratamento em pessoas, ou ainda gerar fogo para tratar pessoas. Isso significa uma tecnologia da época, Então, a tecnologia mais atual para aquele momento era, de fato, fazer um trabalho artesanal em objetos para finalidades terapêuticas. Então, o que nós estamos fazendo hoje, em termos de eletroacupuntura e laser acupuntura, não é negar as questões tradicionais da medicina tradicional chinesa, por exemplo, mas sim mantendo a chama acesa, ok? Utilizando as tecnologias contemporâneas na prática da acupuntura. Primeiramente, vou falar para vocês sobre a eletroacupuntura e contextualizá-la historicamente. A eletroacupuntura ela surge primeiramente na China, são os primeiros relatos registrados, vêm da década de 30, onde a eletroacupuntura começou a ser utilizada primeiramente como uma forma de substituir as mãos do terapeuta no que tange os seus objetivos de tonificar, dispersar ou harmonizar os pontos de acupuntura usando uma agulha. Em vez de fazer isso com as mãos, então passou a ser feito com um equipamento de eletroacupuntura, normalmente de baixa potência e baixa frequência, e isso gera estímulos muito semelhantes ao que podem ser feitos com as mãos. No entanto, ao realizar esse tipo de procedimento, os doutores da época observaram que a eletroacupuntura não só era uma terapia que trazia praticidade, ou seja, eles tinham o efeito do que eles conseguiam fazer com as mãos, porém conseguiam ir além, observavam que a eletroacupuntura potencializava o efeito da terapia, por exemplo, numa questão de dor, onde o paciente tinha até uma sensação de adormecimento no local aplicado, uma sensação de analgesia muito forte e por vezes até podendo promover uma incisão cirúrgica, e aí então a eletroacupuntura nós vamos ver inclusive relatos da eletroacupuntura sendo usada para cirurgias sem o aditivo de fármacos,
né, sendo mediado somente pela eletroacupuntura mesmo. Hoje, atualmente, na China isso não é tão frequentemente utilizado, mas em pequenos procedimentos nós vemos que sim, isso pode ser feito. E quais são os benefícios de utilizarmos a eletroacupuntura na prática clínica, né? Então, a gente vê esses tópicos que eu gosto muito de falar sobre eles, né, que seria a neuromodulação, o reparo, né, através de regeneração, modulação de inflamação, analgesia, possibilidade de fazer pesquisa e também por ser um recurso extremamente seguro, né? Então, acerca da neuromodulação, nós podemos considerar isso como um termo ocidental para o que os chineses já falavam de promover um equilíbrio yin e yang do nosso corpo, né? Só que quando eu falo de neuromodulação, estou falando isso sobre a perspectiva do sistema nervoso central vindo no nosso estímulo periférico. Então, o sistema nervoso periférico vai captar o estímulo da eletroacupuntura e vai gerar um estímulo de normalização, ou seja, de modulação em diversas vias, tanto no local da aplicação, como também nas vias medulares e também nas vias centrais, com efeitos no cérebro, por exemplo, né? Isso se dá através da produção e liberação de diversos neurotransmissores. Isso foi bastante estudado pelo chinês Ji Shenhan desde a década de 80 e que em um estudo em 2003 sistematizou os diversos neurotransmissores que a eletroacupuntura é capaz de mediar, como por exemplo encefalina, dinorfina, serotonina, GABA, grelina e diversos outros neurotransmissores que têm potenciais analgésicos, relaxantes, moduladores de inflamação, por exemplo, né, e que vão equilibrar o nosso organismo como um todo. Não somente na questão de dor ou de analgesia propriamente dita, né? Fazendo um trabalho que vai ser extremamente completo. Então, se o paciente tem dor, você não vai atuar somente no local, você vai atuar nas vias centrais que percebem e modulam a percepção dolorosa, e aí sim a gente vai ter um efeito um pouco mais eficiente da nossa acupuntura. Vamos ter também efeitos de reparo. Um estudo feito em 2016 pelo Jiang e sua equipe observou que a eletroacupuntura de 20 e 25 Hz é capaz de promover, por exemplo, reparo em cartilagens. Esse estudo falou um pouco sobre joelho, sobre a articulação do joelho, mas a gente consegue fazer uma transposição para isso para outras estruturas. Então, a qualidade do colágeno e das estruturas que compõem a articulação foram beneficiadas pela eletroacupuntura nesse contexto terapêutico, né? Ou seja, eu posso utilizar essa perspectiva em artroses ou outras estruturas que eu necessite realizar um reparo, mas principalmente o que esse estudo se ateve foi na questão das cartilagens. A eletroacupuntura tem um potencial anti-inflamatório enorme, né? Isso é capaz de modular a inflamação. É importante ressaltarmos que a gente não suprime esse processo inflamatório, que inclusive ele vai ser importante para a consolidação do reparo que nós falamos aqui anteriormente. Então, ter inflamação é normal, a questão é modular isso para que não seja desagradável e doloroso ao paciente. Então, a eletroacupuntura tem um potencial de modulação da inflamação, tanto no local da aplicação, como também sobre a possibilidade de ter um reflexo colinérgico anti-inflamatório, ou seja, induzir através de diversas vias, pode ser por auriculoterapia ou pelas vias segmentares e suprassegmentares, a modulação do processo inflamatório, né? Então, eu posso fazer isso localmente ou então sistemicamente. Sistemicamente, poderíamos então auxiliar os nossos pacientes que têm uma artrite reumatoide ou alguma outra perspectiva de inflamação sistêmica. Então, normalmente isso é feito com frequências do espectro de baixa frequência, como 2 Hz, por exemplo. A eletroacupuntura, como a maioria de vocês já devem ter observado, tem um potencial analgésico enorme, né? Uma das principais características da eletroacupuntura é a analgesia. E isso se dá, como até referi anteriormente, através de liberação de substâncias analgésicas, e essas substâncias elas não são somente analgésicas, como elas também são capazes de modular a via descendente inibitória e aí fazendo um tratamento um pouco mais completo desse manejo de dor. É importante a gente pensar um pouco sobre a analgesia, pois muitos profissionais acabam fazendo procedimentos exclusivamente voltados à analgesia em pacientes com dor crônica, por exemplo. E aí está uma falha muito grande, pois nós não tratamos pacientes
com analgesia. Analgesia por si só não é um tratamento, e sim uma condição terapêutica que nós ofertamos, né, nós oferecemos aos pacientes. Ela pertence ao programa terapêutico, mas exclusivamente fazendo analgesia a gente não trata a dor das pessoas. Então precisa ser um tratamento mais completo. E um dos benefícios da eletroacupuntura é que, por vezes, fazendo analgesia, eu também consigo atuar em alguns contextos da raiz do tratamento, né? Isso também foi bastante estudado pelo chinês Ji Shenhan, um dos maiores pesquisadores da acupuntura da atualidade, que pesquisa bioquimicamente e em diversos contextos as substâncias mediadas, né, e libertadas pela eletroacupuntura. A eletroacupuntura também é um recurso bastante preciso, e quando eu falo de precisão, isso significa que é um recurso que eu consigo reproduzir ele com facilidade. E é por isso que nós vamos ver a eletroacupuntura sendo um recurso extremamente utilizado para pesquisas, para investigações científicas. Pois pensem, diferente do que realizamos com as mãos, por exemplo, vamos pensar aqui que nós todos que estamos vendo essa palestra vamos atender pacientes e realizar estímulos de tonificação com as mãos no ponto estômago 36. Cada um de nós aqui tem uma determinada motricidade, uma habilidade com as suas mãos e vai acabar realizando esse estímulo de uma maneira diferente. Pelo ponto de vista da investigação, isso acaba sendo um problema, pois cada pessoa recebeu um estímulo um pouco diferente. Já com a eletroacupuntura, isto não acontece. Porque o que eu coloco na minha máquina, no meu dispositivo, eu sou capaz de reproduzir isso em qualquer paciente, em qualquer circunstância e executado por qualquer pessoa. Então a eletroacupuntura ela facilita muito também as pessoas que trabalham com a investigação, né, com pesquisa científica. E é importante observarmos aqui, né, que nós temos neste gráfico, que fiz um levantamento no PubMed com o termo Electroacupuncture, onde nós vimos que nós temos quase 6 mil estudos, né? São 5.848 estudos falando sobre eletroacupuntura. É claro que nem todos eles são positivos, assim como nós vemos em outros contextos da investigação, mas como a gente vê este recurso presente. E observem aqui na linha do tempo que esse estudo fez, que existe um grande aumento na quantidade de investigações sendo feitas com eletroacupuntura até a data de hoje. Então nós estamos numa ascendente, existe um interesse enorme na produção de investigação científica utilizando eletroacupuntura, não só porque é um recurso extremamente potente, mas também por ser um recurso que facilita esse processo. E a eletroacupuntura também é um recurso extremamente seguro. Nós podemos utilizá-lo desde que a gente respeite as contraindicações, como alguns casos de pacientes com marca-passo, em fixações metálicas, face anterior do pescoço, enfim, algumas contraindicações básicas inerentes à própria prática de eletroterapia e que fica valendo igual para a eletroacupuntura. Então, este é um recurso que tem bastante base científica e uma boa eficiência, como vocês puderam ver. Sintetizando tudo isso que eu falei, né, os principais neurotransmissores que nós vamos ver e que vão potencializar os nossos efeitos terapêuticos são as encefalinas, dinorfina, tem o estudo da reparação de cartilagens, modulação serotoninérgica, GABA e grelina. Então, levantei estes aqui, que são um dos principais estudos que eu utilizo na minha prática clínica, pois eles atendem diversos tipos de demanda. Então, por exemplo, em um paciente com dor crônica, a gente pode fazer uma eletroacupuntura de baixa frequência, com 2 Hz, por exemplo, que libera as encefalinas. Essa encefalina ela tem um potencial modulatório e que promove uma analgesia de longa duração. Né? Ao contrário, eu posso utilizar frequências altas de eletroacupuntura em um paciente com dores mais agudas para suprimir a percepção dolorosa. A dinorfina ela tem um potencial analgésico muito forte, porém tem curto tempo de duração. Então, por isso que a gente utiliza ele preferencialmente em pacientes agudos. Tá? No que tange o reparo de cartilagens, como disse para vocês anteriormente, na pesquisa do Jiang, ele observou que frequência de 20 ou 25 Hz beneficiam as cartilagens e nós podemos então utilizar isso em estruturas que necessitam de um reparo. Outro estudo muito interessante, realizado por Shen em 2014, mostrou que a eletroacupuntura ela é capaz de modular as vias serotoninérgicas, isso sendo indicado em pacientes, esse estudo no caso foi feito em pacientes que tinham diagnóstico de TOC e depressão,
e utilizaram medicação associada à eletroacupuntura. Com isso, eles observaram que a eletroacupuntura tem um potencial de aumentar o efeito da medicação. E se ela é capaz de aumentar o efeito da medicação, nossos pacientes poderão se beneficiar, se necessitar tomar de fato a medicação, de usar doses menores de fármacos como fluoxetina, por exemplo. Então, a eletroacupuntura beneficia também neste aspecto. Em 2003, Dr. Han, investigando outros neurotransmissores, descobriu que frequências altas são capazes de modular a liberação de GABA, o ácido gama-aminobutírico, que é um neurotransmissor inibitório no sistema nervoso central e que tem capacidade tanto de controlar tônus musculares, auxiliar no equilíbrio do tônus muscular, como também atuar sendo como um relaxante geral do corpo, inclusive em contextos emocionais. E por fim, um estudo de Wang, em 2008, mostrou que a frequência de 2 Hz nos pontos estômago 36 e baço 6 foi capaz de modular os níveis de grelina no estômago. Isso foi feito em ratos, mas nós vemos uma similaridade feita em humanos também, onde eles viram que quanto maior a quantidade de grelina, mais fome os ratos apresentam e os humanos também. E com isso, ao modular essa quantidade de grelina, diminuindo essa libertação de grelina, nós vamos ter uma diminuição, por exemplo, na fome, e isso passa a ser útil em contextos de manejo da obesidade, ok? Então, estes são os principais benefícios aí e formas de potencializar a terapia por eletroacupuntura. Evidentemente, existem várias outras, trouxe aqui os principais, mas a gente tem aqui questões de analgesia, como reparei, isso pode ser feito em tratamentos locais ou em pontos potencialmente analgésicos. A questão do reparo de cartilagens normalmente é feito no local onde há uma necessidade disso. Esse estudo da modulação serotoninérgica falou sobre pontos na cabeça, como Intan, VG20, Sichenson, VB8, Taiyang, E8, enfim, vários outros estudos utilizaram a eletroacupuntura de baixa frequência em pontos da cabeça. O estudo que falava sobre GABA, ele tem relação com o ponto VB34, certo? E o estudo da grelina falou sobre os pontos estômago 36 e baço 6. Estas são as referências que trouxe nesses artigos para essa apresentação. Se quiserem, podem pegar o seu telemóvel ou fazer um print screen da tela para depois que vocês possam pesquisar esses estudos e aprofundar neles. Ok? Agora, vamos falar um pouco sobre a prática de laser acupuntura, um outro recurso que complementa e trabalha de forma diferente de laser acupuntura como uma forma também de potencializar os resultados, né? Laser acupuntura é uma técnica que ela se utiliza de lasers de baixa potência, ou seja, não são os mesmos lasers utilizados em cirurgias. São lasers que, ao invés de destruir células, eles modulam, eles são de bioestimulação, certo? Então, hoje nós utilizamos inclusive uma nomenclatura mais ampla, que seria fotobiomodulação, pois temos também a aplicação de LED, desencadeando efeitos muito parecidos com o laser na prática terapêutica. No entanto, cabe ressaltar que ainda, essa palestra está sendo feita em setembro de 2020, a gente não tem equipamentos específicos de LED para a prática da acupuntura. Então, acredito que no futuro venhamos a ter, mas no momento o que nós temos mais consolidado é o equipamento de laser na acupuntura. E o que consiste essa terapia? Nós vamos fazer uma transferência de energia, ou seja, nós vamos pegar a energia dos fótons, que é medida em joules, e vamos colocar isso nos pontos de acupuntura, que são sítios altamente receptivos a estímulos, ok? Além disso, em laser acupuntura, além da transferência de energia, que vai nos ajudar a tonificar, dispersar e harmonizar pontos, nós vamos ter o efeito de frequências específicas para aplicar em meridianos ou em auriculoterapia, desencadeando efeitos muito claros e delimitados. Este é um assunto bastante longo e por vezes pode ficar um pouco difícil aprofundá-los aqui, mas vou falar também nessa parte de laser acupuntura sobre como a gente pode usar o recurso para potencializar o efeito da acupuntura, Então, nós temos muitos benefícios do uso do laser na acupuntura. Historicamente, nós vamos ver que esse laser ele surge
né, os primeiros relatos utilizando diretamente na acupuntura do Friedrich Bloch, no Canadá, em 1973. Muito embora nós saibamos que o francês Paul Nogier já utilizava formas muito semelhantes a laser em práticas terapêuticas, e ele também, como acupunturista, em algum momento fez a relação das frequências dele em relação a pontos de acupuntura. Mas os relatos mostram, né, que, principalmente na década de 70 e iniciados por esse canadense, que nós começamos a ter algo com esta nomenclatura de laser acupuntura. É importante ressaltar que na China também temos um relato muito interessante do cirurgião chamado Zhou, e que em 1979 ele realizava analgesias dentárias para extração de dentes utilizando um laser de hélio neônio. E ele conseguiu atingir uma marca incrível de mais de 10 mil extrações dentárias utilizando a analgesia por laser acupuntura no ponto IG4 especialmente, né? Então, é uma quantidade enorme de resultados mostrando o potencial analgésico à distância que ele conseguiu repercutir com o laser. Depois, nós temos uma grande expansão do uso de laser no Ocidente na década de 80, especialmente pela AIDS, né, pela SIDA, o HIV, se espalhando, e a acupuntura, por ser um procedimento invasivo, acabou causando muito temor nas pessoas que acabaram fugindo dos consultórios de acupuntura com medo de se contagiar. Sabíamos que naquela época muitas vezes as agulhas eram reutilizadas, não eram nesse sistema tão descartável como hoje, e que então isso acabou afastando muitas pessoas dos gabinetes, dos consultórios da clínica de acupuntura, pois isso acabou vindo depois o laser como uma forma de substituir as agulhas e aí possibilitar os tratamentos, né? Então nós vemos desde a década de 80 um grande incremento do interesse também de investigação envolvendo laser acupuntura. E quais são as vantagens de utilizarmos laser na nossa prática? Por que esse é um recurso muito bom de ter nos seus gabinetes, na nossa clínica? Primeiramente, como muitos já devem ter pensado, é um recurso potencialmente indolor, e isso poderá ser útil para tratar aquelas pessoas que têm medo das agulhas, né? Mas algo que eu incentivo até todos os profissionais que eu já treinei, que não utilizem laser acupuntura somente para essa finalidade, pois nós vemos que ela tem muito mais benefícios do que substituir agulhas. Mas sim, com certeza, é uma vantagem de gerar um bom efeito terapêutico, porém sem causar nenhum desconforto em pacientes que tenham mesmo medo das finas agulhas de acupuntura, né? Laser acupuntura também é um excelente recurso para promover reparos. Então, a gente pode incrementar o efeito da fotobiomodulação no reparo, né? Isso é amplamente descrito já na literatura. Os benefícios do laser, como por exemplo, após ser absorvido pelos citocromos C, isso vai gerar uma atividade energética na mitocôndria, fazendo a libertação de ATP, e esse ATP será energia para desencadear diversos outros processos como reparo, dando energia para um fibroblasto produzir um colágeno de melhor qualidade, por exemplo, auxiliando em reparos. Isso de pele, de cartilagem, de ossos, de nervos, enfim, diversas estruturas onde você conseguir irradiar com a luz. Além disso, o austríaco Gerhard Lichter, em 2002, fez um estudo muito interessante onde ele comparou o efeito das agulhas, que vocês podem ver neste gráfico em azul, com o efeito do laser, que vocês podem ver no gráfico em vermelho, né? Este estudo dele, ele mostrou que foi feito por espectroscopia, e ele mediu então a atividade cerebral por espectroscopia, comparando a agulha com o laser, e ele observou que ao inserir a agulha de acupuntura num ponto, houve um pico de ativação que depois teve a sua atividade atenuada durante um acompanhamento de aproximadamente 10 minutos. Já com o laser, a curva foi aproximadamente ao contrário, oposta. Levou um pouco mais de tempo para atingir o pico de ativação, porém, após quando chegou no pico, enquanto houve a irradiação do laser, manteve-se o pico da atividade, né? Mostrando que os dois recursos eles têm efeitos diferentes. E quando eu olhei esse estudo, eu tive uma percepção muito interessante, né? E adaptando, claro, isso não veio do estudo do Lichter, mas que eu aplico na minha prática clínica, que é como se eu pudesse colocar um gráfico em cima do outro e me beneficiar do efeito da agulha
em relação ao efeito do laser, ou seja, eu posso colocar a agulha de acupuntura em um ponto e ainda colocar a minha caneta ao lado, muito próximo da agulha, e potencializar o efeito do acuponto, né, que está recebendo o agulhamento, com o laser. Ou seja, como disse anteriormente, laser acupuntura não é somente uma forma de substituir agulhas, e sim podemos potencializar o efeito da acupuntura. Além disso, nós observamos que o laser é uma forma muito diferenciada de tratar pacientes e que isso, inclusive comercialmente, poderá ser útil, pois o laser ele impressiona muito as pessoas não só pelos seus bons resultados, mas porque todas as pessoas ficam muito impressionadas com os equipamentos e dispositivos e tratamentos realizados com laser. Então, com certeza, nós vemos que os profissionais que trabalham com laser na prática clínica são profissionais extremamente diferenciados comercialmente, inclusive, não somente pelos seus bons resultados. É um recurso extremamente fácil de praticar e aplicar, segue a mesma lógica de prescrição de pontos da MTC e ainda tem a possibilidade de potencializar o efeito dos pontos de acupuntura. Temos diversas boas evidências, né, falando sobre a eficiência dos pontos de acupuntura, né, alguns estudos muito interessantes, como esse feito em 2017 por uma equipe de chineses, que irradiou o ponto pericárdio 6 em um lado dos pacientes e mediu a quantidade de óxido nítrico, que ele funciona entre diversas formas também como um vasodilatador. Eles aplicaram o laser no ponto pericárdio 6 em um lado e fizeram a medida de óxido nítrico nos dois lados. E por curiosidade, nós vemos que aumentou a quantidade de óxido nítrico tanto no lado onde foi aplicado o pericárdio 6, como do outro lado, mostrando não só o efeito terapêutico do laser, como também a possibilidade de conexão entre estes dois pontos, né, estes dois pericárdios 6, ou seja, eles estão de fato conectados, pois o que aconteceu em um lado também se repercutiu no outro. Este é um estudo muito interessante também do Dr. Gerhard Licher, que fez um estudo utilizando um laser vermelho e um laser violeta. Laser violeta ainda não muito disponível comercialmente em equipamentos de laser, porém, esse estudo mostrou algo muito interessante, que seria a modulação de fenômenos neurovegetativos ou a indução de fenômenos neurovegetativos, e a gente pode fazer inclusive relações disso com o próprio fenômeno do DeQi, né, com agulhas, onde ele viu que em vários contextos, como no ponto VG20 e até no ponto pericárdio 6, houve um fenômeno neurovegetativo semelhante a DeQi, por exemplo, utilizando o laser vermelho e infravermelho. Mas que isso foi mais pronunciado com o laser violeta. Mas o laser vermelho também pode ser aplicado, pois desencadeou efeitos e investigou também o efeito na variabilidade cardíaca, onde ele viu alterações também. David Baxter, que é um dos grandes pesquisadores de laser terapia que nós temos, fez uma revisão sistemática sobre laser em acupuntura e observou que existem vários estudos que falam sobre laser acupuntura e que, de fato, este recurso é útil para ser aplicado em contextos de acupuntura e, por isso, tem uma grande recomendação. Ok? Então, mais uma forte evidência, boa evidência, falando sobre este recurso. Bem, estas são as evidências que eu utilizei para formar essa apresentação. Vocês podem também, quem quiser aprofundar nesses estudos, podem tirar um print ou fotos com o seu telemóvel. E me coloco à disposição para responder eventuais perguntas de vocês. Deixo aqui o meu e-mail, né, que vocês podem me escrever, ou então me seguir no meu Instagram e me enviar perguntas pelo modo direto. Novamente, gostaria de agradecer muito a toda a equipe da Oriental Med pelo convite. Fico muito contente sempre em falar para vocês sobre essas matérias, que gosto muito, né? Para quem tiver interesse em aprofundar, nós temos os nossos cursos. Temos também um canal no YouTube, que caso queiram conhecer e ver algumas aulas que nós temos gratuitamente disponíveis, pode também me chamar por uma dessas vias, pelo meu Instagram, ou pelo Facebook, ou também pelo meu e-mail. Então, me despeço aqui, novamente agradecendo e parabenizando a Oriental Med pelo excelente evento. Então, deixo aqui um abraço desde o Brasil para todos vocês.